Meu nome é Fernanda. Tenho 48 anos. Mas o espelho ainda me sorri com orgulho. Corpo moldado por horas de academia e curvas que carrego com confiança. Maturidade me veste bem. E foi com esse corpo e essa alma inquieta que aceitei o convite do meu marido para um fim de semana a dois, em uma pousada charmosa no interior de Minas Gerais. Ele, 12 anos mais velho, é um homem de gostos tranquilos. Prefere vinhos suaves e tardes com livros e silêncios longos. Eu ainda gosto de movimento, de me sentir viva. Mas às vezes, a gente tenta encontrar o meio do caminho. Chegamos na sexta noite. A pousada era encantadora. Cercada por verde, flores, cheiros de terra molhada e aconchego por todos os lados. Um lugar feito para o descanso. E talvez para algo mais. Na recepção, descobri uma trilha agendada para domingo de manhã. 7 quilômetros de mata até uma vila, com almoço e souvenirs. Meus olhos brilharam. O dele nem tanto. Disse que ficaria na pousada, com seus vinhos e a lareira acesa. Eu sorri e entendi que às vezes, a gente precisa se permitir ir sozinha. Naquela noite, ao deitar, fiquei imaginando como seria caminhar pela mata, sentir o cheiro do mato, o vento tocando meu rosto. E algo em mim já sabia que aquela trilha não seria apenas um passeio. Seria o começo de algo que eu jamais esqueceria. O domingo amanheceu limpo, com aquele céu azul que parece sorrir para a gente. Tomei o café devagar, observando a paisagem pela varanda. Ao longe, as montanhas desenhavam silhuetas suaves, como um convite silencioso para me perder nelas. Meu marido continuava fiel aos seus livros. Preferiu ficar. Aproveita por mim, ele disse com um beijo leve na testa. A trilha começou com entusiasmo. Éramos uns 10 hóspedes, mais alguns guias locais, sorridentes e bronzeados. A mata fechada nos envolvia como um abraço verde. O ar era fresco, levemente úmido. Pássaros cantavam escondidos. O som dos nossos passos na terra era quase meditativo. Depois de uns 15 minutos, a pousada desapareceu de vista. Estávamos imersos na natureza. Mas a trilha logo se estreitou, exigindo mais do corpo, da atenção e da respiração. Foi numa curva de subida, o chão ainda úmido da chuva da noite que meus pés traíram meu equilíbrio. Escorreguei de costas. Uma árvore me amorteceu a queda, mas o impacto foi seco, direto nas minhas costas. A dor veio rápida, aguda. Tentei levantar e doía respirar. Os guias correram até mim. O grupo seguiu relutante. Eu não conseguiria continuar. Mauro e Hermínio, os 2 guias, decidiram ficar comigo. Um deles sugeriu um lugar próximo para esperar o retorno dos demais. Uma cachoeira a poucos metros dali, com sombra e água fresca. Concordei sem imaginar que aquele desvio de rota seria na verdade o início de algo que nem meus sonhos mais ousados teriam previsto. A caminhada até a cachoeira foi curta, mas Mauro e Hermínio não me deixaram sozinha por um segundo. Um de cada lado atentos aos meus passos, me amparavam com mãos firmes e vozes tranquilas. O cuidado deles tinha algo mais. Um calor disfarçado de gentileza que me deixava inquieta. A mata se abriu de repente, revelando um pequeno paraíso escondido. A água caía suave entre pedras, formando uma lagoa rasa de bordas tranquilas. A luz do sol filtrava pelas folhas, criando desenhos dançantes sobre a superfície. Era um cenário quase irreal e mágico. Sentamos em uma pedra larga. Tirei os tênis, respirei fundo. Ainda doía um pouco, mas o pior tinha passado. Ainda sente dor? Perguntou Mauro, olhando para mim como quem estuda um segredo. Melhor agora, respondi tentando sorrir. Vamos dar uma olhada nisso, disse Hermínio, já se aproximando. Levantei devagar a blusa, expondo parte das costas. Eles se aproximaram em silêncio. Senti os olhos deles em mim. Um olhar que não era só de preocupação. Vai ficar um roxo bonito, murmurou Hermínio. Trocaram um olhar rápido. Cúmplice. Mauro riu. Minha mãe dizia que pra sarar de verdade, só com um beijinho. Riram os dois. Eu, sem saber o que esperar, apenas fiquei. Mauro se aproximou. Senti seus lábios tocarem minha pele quente. Um arrepio percorreu minha espinha. Foi um gemido contido. Não é assim, disse Hermínio. É assim. Foi um novo arrepio. E naquele instante, o ar ao redor pareceu mudar.
A água da lagoa brilhava sob o sol filtrado pelas árvores. Vamos nadar, disse Hermínio, com um brilho travesso nos olhos. Mauro não esperou resposta. Levantou-se num salto, arrancando a camisa com um movimento ágil. O sol destacou cada linha do seu corpo, como se o próprio dia tivesse parado para observar. Hermínio o acompanhou no embalo rindo alto. Em segundos, os dois já se livravam do resto das roupas, sem pressa, mas sem pudor, como quem já conhece a liberdade da água e não teme ser visto por ela. Trocaram olhares cúmplices, e com a leveza de dois meninos levados, se atiraram no lago, nus, e em um mergulho cheio de vida. A água os acolheu com um estalo suave. Risos ecoaram entre as árvores. Eu fiquei ali, entre surpresa e fascínio, com o coração acelerando no mesmo ritmo em que eles nadavam, soltos, selvagens, livres demais para ignorar. Vem, Fernanda! Tá uma delícia! Gritou Hermínio, com a alegria solta de quem não tem pressa. Olhei ao redor, só havia árvores, água e o som distante de um pássaro qualquer. Mas, e se o grupo voltar? Perguntei ainda sentada na pedra. Só depois do almoço, Fernanda. Ainda temos muito tempo, disse Mauro sorrindo. Houve uma pausa dentro de mim, como se algo antigo despertasse. Tirei as roupas devagar. Entrei na água sentindo cada centímetro da minha pele reagir. A temperatura era perfeita. A liberdade embriagante. Mauro se aproximou com um sorriso malicioso e me puxou com firmeza para trás da queda da água. A cortina líquida nos isolava do mundo, como se o tempo tivesse parado ali só para nós. Seus braços fortes me envolveram por trás, colando seu corpo ao meu com um calor que me arrepiou inteira. Rimos. Mas já não era uma risada leve. Havia desejo no ar. Hermínio surgiu logo à frente, com aquele olhar que falava mais que palavras. Os dois brincavam entre si, como garotos provocando o inevitável. Só que agora, cada gesto era mais ousado, cada toque mais carregado de intenção. A água deslizando pela pele só aumentava a tensão. Um toque ali, um deslizar de dedos acolá. Mauro deixou a mão escorregar pela lateral do meu corpo, enquanto Hermínio se aproximava pela frente, sem desviar os olhos dos meus. Foi quando tudo mudou. Um toque mais demorado. Um olhar que queimava. Um sussurro abafado pela água. Eu não recuei nem por um segundo. Algo dentro de mim queria aquilo. Precisava. Deixei a corrente me arrastar sem resistência. Os corpos deles se misturando ao meu como ondas quentes e insistentes, me cercando por todos os lados. Naquele esconderijo molhado e íntimo, onde a queda da água abafava qualquer som do mundo, senti a natureza inteira conspirando a favor do que estava prestes a acontecer. Mauro me segurava com firmeza. Hermínio se aproximava com precisão. Eles se revezavam ao meu redor num compasso quase coreografado, como se soubessem exatamente onde tocar, onde parar, onde provocar. E eu já não era dona de mim. Entreguei-me inteira, sem reservas, como se o tempo tivesse desaparecido e só existisse aquele instante. A cada movimento, a fome que eu nem sabia carregar se tornava mais urgente, mais viva, mais minha. O calor deles me atravessava, me incendiava. Ali, entre braços, bocas e olhares que me faziam esquecer até quem eu era, descobri um tipo de prazer que não se explica, só se sente. Intensamente. Sem culpa. Sem nome. Recebi algo raro, a sensação de ser completamente viva. A água ainda escorria pelos meus cabelos quando saímos da lagoa. Vestimos nossas roupas em silêncio, como se qualquer palavra quebrasse o encanto daquele instante. Não era vergonha. Era respeito. Era certeza de que algo ali tinha sido único, e, por isso, não precisava ser explicado. Sentamos sob uma árvore. Partilhamos os sanduíches que haviam trazido. As mãos agora eram só mãos. Os olhares discretos. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Como se uma chama, adormecida há anos, tivesse despertado sem aviso. Fiquei ali entre eles em paz. Cheia. Inteira. Logo ouvimos vozes ao longe. Eram os outros hóspedes, retornando da trilha. Hermínio se levantou e acenou. Mauro me olhou pela última vez antes de ajudar a reunir o grupo. Voltamos todos juntos à pousada. Como se nada tivesse acontecido. Mas meu corpo ainda guardava sinais. Meu peito, um compasso acelerado. Meu olhar,
Um brilho novo. À noite meu marido me perguntou como foi a trilha. Respondi com um sorriso leve. Foi linda, só machuquei um pouco as costas. Dormimos cedo. No dia seguinte fomos embora. E eu nunca mais vi Mauro ou Hermínio. Mas volta e meia, quando o mundo parece sem graça, aquela lembrança retorna viva. E intensa. Um segredo que guardo só para mim. Um presente inesperado que o destino deixou ali, escondido entre árvores e água. E toda vez que fecho os olhos, posso sentir, como se fosse agora, o toque da liberdade, da entrega e do desejo que por um breve momento, me fez renascer.